O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, pela secção de Política do Público. São José Almeida. Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz e esta é a série diária do podcast Poder Público dedicada às autárquicas. Faltam agora 3 dias de campanha e nós ainda temos mais 2 sondagens para publicar. A do Porto, mais logo às 20 horas, e a de Lisboa, amanhã à mesma hora. Ontem divulgámos a de Coimbra, feita pelo Centro de Sondagens da Católica para a RTP e para o Público. Apontava um empate técnico entre PS e PSD, com ligeira vantagem para o PSD, 33 contra 35, em Coimbra, que é uma Câmara liderada por Manuel Machado, socialista e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Estes valores foram surpreendentes para ti, Helena? Estes valores vêm ao encontro daquilo que são as expectativas que sabemos que existem dentro do PSD e dentro do PS, ou seja, o PSD muito confiante com Coimbra, o PS muito receoso. Agora, para mim, há aqui dados surpreendentes, porque, vejamos, do lado do PSD temos um candidato, José Manuel Silva, que é bastonário da Ordem dos Médicos, que resultou de um processo controverso, porque na altura a Conselhia tinha outro nome, também de outro médico, foi vetado pela Direção Nacional. A Conselhia veio acusar Rio de prepotência e coisas desse género, e houve alguma tensão. E Rio quis ir em frente com o seu candidato, que era este. E, portanto, foi, apesar dessa divisão interna, que às vezes compromete o êxito das candidaturas, mostra que o Rio tinha razão e que ele é aparentemente um bom candidato e, portanto, tem condições para ganhar, porque a diferença é curta, está dentro da margem de erro, tudo pode acontecer. Aliás, há pouco soubemos que Ramalhianes vai a Coimbra dar o apoio a Manuel Machado, pronto, se calhar para dar mais aqui um balãozinho de oxigênio. Do outro lado, o surpreendente, visto pelo lado do PS, é que Manuel Machado está a candidatar-se ao 3º mandato consecutivo, o máximo que é permitido por lei. Normalmente, os autarcas em funções, é raro os casos em que eles não conseguem ser reeleitos, porque já os resultados eleitorais mostram isso. Ele já tinha sido presidente de Câmara em Coimbra e as pessoas conhecem-no bem, portanto, aqui o surpreendente é a desilusão que o eleitorado mostra com Manuel Machado, e a nossa sondagem mostra isso bem também, porque tem lá no meio um dado interessante, que é que julgo que são 8 pontos percentuais que Manuel Machado consegue ir roubar ao eleitorado PS, o que significa que lá está, que há o que está a acontecer em Coimbra. Não, nesse caso... Desculpa, José Manuel Silva. José Manuel Silva. Exatamente, consegue ir buscar ao PS, ou seja, a quem no passado apoiou Manuel Machado. Portanto, mostra essa desilusão. E, portanto, Coimbra, que às vezes se pode associar a alguma tradição, a algum conservadorismo, está a mostrar estar bem viva e bem vibrante nestas eleições. Vai ser, sem dúvida, um sítio a que teremos de estar atentos na noite eleitoral, até porque isto já aconteceu assim em 2001. Manuel Machado também era presidente, acabou por perder para Carlos Encarnação, portanto pode ser um remake ou não, porque de facto as coisas estão muito próximas. São José, ontem já falámos um pouco sobre este assunto, é verdade, mas dirias que uma vitória em Coimbra pode funcionar como um bálsamo para Rui Rio? Eu, voltando um pouco ao que estavam a dizer, eu lembro até que na altura Carlos Encarnação ganhou Coimbra sem estar à espera de ganhar. Portanto, agora a expectativa é maior, não é? Porque naquela hecatombe eleitoral do PS em 2001, foi eleito Rio no Porto, Carlos Encarnação em Coimbra, Álvaro Amaro, houve uma série de dirigentes que eram deputados e dirigentes nacionais que passaram a ser presidentes da Câmara sem estar à espera. Agora, em relação a Coimbra, parece que a expectativa do PSD é mais consolidada. Mesmo assim,
e não considerando que não é importante a vitória do PSD e desta coligação em Coimbra, ou a perda do PS da Câmara, eu recordo que isto é talvez o exemplo do que não devem ser, não é só os dinossauros, é o que eu já chamo uma espécie de mamutes ou de cemitério de baleias, porque presidentes de Câmara, há 2 casos nestas eleições que me fazem imensa impressão, que são pessoas que eu considero, quando eu comecei a fazer jornalismo político já existiam como autarcas, penso, e que eu faço muita aflição a falta de capacidade de renovação dos partidos, que é o caso de Manuel Machado, e que se perder tem o simbolismo de ser o presidente da Associação Nacional de Municípios que vai embora, e o PS, se ganhar a Associação Nacional de Municípios, tem que arranjar outro presidente. Mas Manuel Machado já tinha sido, e já tinha perdido a Câmara. Foi presidente da Câmara pelo menos 2 mandatos. Agora já vai outra vez 2 mandatos para o terceiro. O outro caso que eu acho também absurdo é o de Fernando Ruas, em Viseu, que é esse caso do PSD, um homem que era o chefe do Cavaquistão, quando o Cavaco era primeiro-ministro, o Fernando Ruas era o chefe do Cavaquistão, presidente da Câmara durante 20 e não sei quantos anos. Depois sai por causa da limitação de mandatos e agora aos 70 e tal anos recandidata-se para ser presidente da Câmara de Viseu. Eu acho isto de facto uma incapacidade total dos partidos terem bom senso e saberem o que é renovação partidária, porque se há uma lei que é de limitação de mandatos, é de limitação de mandatos. Cumprem 3, mudam de vida. Não é andarem a saltitar de Câmara em Câmara, como agora o PC que vai buscar a presidente cessante de Setúbal para tentar conquistar Almada, como estes presidentes que voltam e saem e entram, eu acho isto tudo uma falta de respeito pelos eleitores. Agora, ainda a tua pergunta, que é se isto é suficiente para Rio cantar a vitória. Como a Helena Pereira dizia ontem, Rui Rio provavelmente, e da forma como está a preparar o discurso, o que tem dito esta semana, provavelmente se passar de 98 para 99 câmaras, diz que ganham as eleições, não é? Pronto, nem que seja a câmara mais pequena, com menos população do país. Não é o caso de Coimbra, mas também convenhamos, Coimbra hoje em dia não é um grande centro urbano, é uma cidade com história, é uma cidade com prestígio, é uma cidade académica, mas não é um grande centro urbano. E, portanto, não é o cantar, se o PSD ganhar só Coimbra, não lhe dá um grande ânimo, nem um grande balanço de vitória. É evidente que se a isto se juntar o que se perspectiva nos Açores, que é fruto do governo agora ser do PSD, ver talvez 6 câmaras que eram PS, que vão para o PSD, e se a isso se juntar o Funchal, onde o PS estava em coligação com uma série de movimentos e partidos, e, portanto, o PSD ganhar o Funchal, e depois isso também se verificar em mais cidades importantes do continente, poderá ser uma vitória importante para o PSD. Contudo, também temos que depois fazer a contabilidade do que é que o PSD vai perder para o PS, o que é que o PSD poderá perder fruto da erosão do Chega para o PS, nomeadamente, pela divisão do voto à direita, ou do centro-direita para a direita, e também o que o PS poderá ganhar ou não ao PCP. Porque isso para mim é uma conta que também vai ter que ser feita, é um critério que se vai ter que ter em análise e em atenção. Mas também perder para o PCP, não é? E perder para o PCP, pode perder para o PCP, não é? Temos o caso paradigmático de Almada, onde, embora as sondagens deem uma ligeira vantagem ao PS, não está fechado que o PS vai ganhar a Câmara, porque está ali muito próximo da margem de erro, não é? E só de facto as urnas é que ditam. Portanto, eu acho que, concluindo, Coimbra pode ajudar Rui Rio
declarar uma vitória e que continua e que se recandidata no Congresso, e etc, etc, etc. Mas, na minha perspectiva, Coimbra não chega. Há um texto muito bom para ler a esse propósito, para quem quiser um pouco mais de contexto, que é da Sofia Rodrigues, assinado hoje no Público. Não consigo citar aqui de cor o título, mas é qualquer coisa sobre onde é que o PST pensa que pode perder e ganhar câmaras. Marta, tu tens ligações a Coimbra, portanto, vais estar de olhos postos nas televisões a seguir com atenção os resultados no Conselho, ou tal como a São José, esperas surpresas noutras zonas do país e vais olhar para tudo com os mesmos olhos? Com os mesmos olhos não olho de certeza, não é? Porque olho sempre com alguma atenção, mesmo nas outras eleições, olho sempre com alguma atenção para o que é que acontece em Coimbra, ainda para mais porque eu já não voto lá e então interessa-me saber como é que param as modas. Mas relativamente a Coimbra tenho uma curiosidade adicional, que é um dado que também está no nosso texto de hoje sobre a sondagem e que reflete um bocadinho a percepção que eu tenho sempre que lá vou e que falo com família e amigos, e que tem a ver com, independentemente dos resultados das intenções de voto, 51% das pessoas que foram inquiridas na sondagem dizem que acham que Manuel Machado ganha. A sensação que há um bocado na cidade, e que eu tinha já um bocado esta ideia de forma empírica, era que as pessoas, talvez por ele ser exatamente, Manuel Machado ser um presidente de Câmara que já teve mandatos anteriores, como a São José referia, a sensação que dá é ele ganha sempre, porque ele já lá está há muitos anos, tem uma presença muito consolidada, é muito conhecido na cidade. E então, 51% das pessoas disseram que, independentemente de em quem é que votam, acham que ele ganha. Agora vamos ver como é que isto se reflete, porque quando as pessoas têm esta percepção, ou quando há uma grande percentagem de pessoas com esta ideia de que há um candidato que ganha, normalmente elas não vão votar, porque acham que aquele candidato ganha e que o seu voto não faz a diferença. E, portanto, vamos ver como é que isto depois se materializa em votos efetivos. E isso é uma das minhas principais curiosidades, é a relação entre estas duas formas de avaliar os votos. Claro que existem outros sítios no país onde que tem muito interesse seguir, e há aqui um caso que a São José falou, que é o caso da Almada, em que a nossa sondagem dava de facto a vitória ao PS, mas não era uma vitória inequívoca, e essa tem o interesse mais à esquerda, que é a luta entre PS e CDU, e, portanto, esse é um caso também interessante a seguir. E depois outros casos que existem, não por disputas que não sejam claras, mas para tentar perceber as maiorias. Por exemplo, no Porto, as sondagens dão uma grande vitória a Rui Moreira. Os outros candidatos, que são até os do arco da governação, têm percentagens muito baixas nas sondagens, e isso vai ser interessante tentar perceber até que ponto é que isso se mantém depois na noite eleitoral. Sobre uma sondagem do Porto, havemos de falar aqui também amanhã. Um tema que parece destinado a marcar esta campanha, e não estou a falar do PRR, que tem sido de facto uma espécie de monocultura nos discursos dos últimos dias, é o chamado Dia da Libertação, o dia em que todos nos libertaremos da Covid e podemos ir dançar para discotecas ou fazer outras coisas que nos apetecerem. Helena, António Costa pode ter a tentação de decretar o Dia da Libertação antes das autárquicas. Isso seria politicamente aceitável? Olha, sobre isto acho que não é preciso esperar pelo anúncio do chamado Dia da Libertação para perceber que a gestão política e as declarações que foram sendo feitas pela dirigentes do PS e pelo governo também foram sendo adaptadas ao calendário das autárquicas. Ainda este fim de semana, num comício em Barcelos, António Costa, como secretário-geral do PS, dizia: nós estamos a poucos dias, a poucas semanas de poder considerar esta pandemia controlada. E, portanto, usando isto também como uma grande conquista, como algo que o governo fez bem e agora pode colher alguns frutos. Acrescentava a isto, por exemplo, a condecoração de vice-almirante Gouveia Melo, que eu achei muito estranho, uma condecoração a bem num processo. Normalmente isso acontece quando as coisas acabam, e normalmente aí é que a condecoração é feita. E aí nem foi a intenção do governo, aí até foi do Presidente da República, mas
Isso também estranhei. Depois houve, entretanto, uma espécie de desdobramento, se estivéssemos a falar de escalões de IRS, diríamos desdobramento, das novas fases de desconfinamento, porque há cerca de 2 semanas apareceu uma nova fase que não estava prevista no calendário que o Governo tinha anunciado em julho, perante uma vacinação que estava a correr bem, está no sentido em que foi mais rápido do que aquilo que era o plano traçado inicialmente, o Governo resolveu abrir, aliviar as restrições e sentiu-se nas alterações às rotações de restaurantes e esse tipo de coisas. Portanto, falta o que é que falta realmente? Falta o dia da libertação no sentido, falta a fase final, que era o que deveria acontecer quando 85% da população estivesse vacinada e que era o fim dos limites de lotações em restaurantes, em superfícies comerciais, nos transportes e, finalmente, a abertura de bares e discotecas. É isso que se está à espera. A ideia inicial, nesse tal plano de traçado em julho, era que fosse 3 de outubro. Agora, as coisas estão a melhorar. Esta quinta-feira, a Conselho de Ministros, todas as quintas-feiras em que há dados positivos, o Governo anuncia algum tipo de medidas, algum tipo de acertos, como esse que eu referi de há 15 dias, que não estava previsto no calendário inicial e pode ser feito, legitimamente, claro. E, portanto, eu acredito que esta quinta-feira o Conselho de Ministros aproveita para fazer alguns acertos. Não sei se será o dia da libertação ou não, ou se manterá o dia 3 de outubro, que já seria depois, um bocadinho depois das eleições, mas acho que para o efeito... para a cabeça das pessoas é um bocadinho indiferente se vai abrir já para efeitos de campanha eleitoral de autárquicas, como tu dizias, porque o que é facto é que o Governo soube mediaticamente lidar bem com esta fase da pandemia e usou isso bem. Portanto, eu acho que aqui já considero um bocadinho indiferente, e lembro-me ainda que Augusto Santos Silva chegou a dizer que gostava muito que o dia da libertação fosse no 5 de outubro, porque é uma data importante, e portanto voltei a lembrar-me disso agora quando fizeste essa pergunta, portanto não sei, mas de qualquer forma parece-me que o efeito, a forma como o Governo lidou, e o PS e António Costa mediaticamente com a gestão da pandemia, sim, foi eficaz. Há outra questão além disso, que é, embora a decisão de decretar antes das autárquicas pudesse ser entendida como populista, a verdade é que já todos os partidos pediram a libertação há muito tempo, não é? O fim das restrições. Nesse sentido, São José, achas que haveria margem para criticarem António Costa? Eu acho que é difícil, não é? Não só porque eles todos já proclamaram que é a altura de acabar com confinamentos e libertar a sociedade, termo que eu acho um bocadinho exagerado, mas pronto. Não só porque todos já o disseram, porque, como disse a Helena, o Governo de facto foi gerindo as expectativas de aberturas e traçando metas e prazos que toda a gente tem na cabeça já, toda a gente já sabe que é em outubro, resta saber o dia. Não sei, contudo, embora a gente tenha escrito já a semana passada que está em revisão todas as novas regras e que aquelas regras que foram anunciadas mesmo para a última fase, para o desconfinamento, poderem até ser mudadas e ser até mais uma abertura até maior. Eu não sei se o Governo irá proclamá-las e anunciá-las já e divulgá-las já. Não só pela questão do eleitoralismo, mas por uma questão que eu acho fundamental e que é preciso termos em conta e que já escrevíamos a semana passada. Esta chamada libertação está associada à imunidade de grupo, à tal meta dos 85%. E como era previsível, quanto mais nos aproximamos de atingir essa meta, mais vagaroso é o caminho para essa meta. Ou seja, já falta vacinar tão pouca gente, porque há uma percentagem da ordem dos 10, 11%, que é a população muito jovem e crianças que não são vacinadas. E há 4 a 5% da população, ou 3 a 5% da população, que recusa ser vacinada, o que é uma percentagem muito baixa, de facto. Portugal é um país que adere com facilidade, cuja população adere com facilidade
a campanhas de vacinação, tem um histórico nisso, mas quanto mais nos aproximamos de chegar aos 85%, mais vagaroso é esse caminho, porque há cada vez menos gente que ainda não está totalmente vacinada. Portanto, eu não sei se vamos estar em condições de, na quinta-feira, o Conselho de Ministros dizer a próxima fase e a libertação total vai ser assim e é no dia Y, ou limitar-se a dizer que as regras depois de revistas são estas, mas o dia só será anunciado mais tarde quando conquistarmos 85% da população vacinada. Eu acho que até do ponto de vista eleitoral o mais sensato seria isto, não marcar já um dia, porque embora a oposição de facto não tenha legitimidade para criticar o governo por isso, até porque o governo, o PS, está a candidatar-se, mas por acaso o primeiro-ministro é secretário-geral do PS e portanto é normal que use os trunfos da sua governação na campanha eleitoral, todos o fizeram e todos o vão fazer. Era de mais bom senso, de mais ponderado de facto, reservar o anúncio de uma data para mais tarde, para depois das eleições. Mas, Marta, por exemplo, no caso de atingirmos os 85% de vacinação, que é uma coisa que se tem dito que está para acontecer a qualquer momento, o desconfinamento devia avançar de imediato ou devíamos deixar passar de facto as eleições? Eu acho que Ou seja, as pessoas estão preparadas para que seja já. Fazemos esse compasso de espera porque há eleições? Eu acho que as pessoas até já incorporaram alguns comportamentos que são da fase seguinte. E, portanto, se calhar quando as pessoas vão jantar à noite fora, ou ao sábado ou ao domingo, não se lembram exatamente da regra que está em vigor e qual é o limite de pessoas que pode, e se pode estar dentro e se pode estar fora. Acho que as pessoas, desse ponto de vista, já estão um bocado na fase seguinte. Portanto, acho que, de facto, a nível da entrada em vigor das medidas, e sempre foi assim, praticamente sempre foi necessário um compasso de espera entre o momento da decisão e o momento da entrada em vigor, a não ser quando eram coisas altamente emergentes, mas normalmente eram para apertar e não para soltar, digamos assim. Havia sempre um compasso de espera, portanto é natural que se espere uns dias. A data aqui, o momento aqui essencial, de facto, é perceber quando o anúncio é feito, porque é isso que muda o chip na cabeça das pessoas, mesmo que elas já tenham incorporado alguns comportamentos. Se nós na quinta-feira soubermos que a partir do dia, imaginemos, 5 de outubro, as discotecas abrem, pronto, já sabemos que é a partir do dia 5 de outubro. E, portanto, acho que o que muda aqui, até em termos de leitura política, como temos estado aqui a falar, é o momento do anúncio, mesmo que não entre logo em vigor. Certo. Bom, termina aqui o nosso podcast de hoje. É uma versão mais curta para não esgotarmos os temas todos e para não aborrecermos ninguém. Esperamos por si amanhã, com a certeza de que vamos ter novidades sobre a sondagem do Porto. Não deixe de nos ouvir. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.